Então abre lá Atos capítulo 27, verso 9. Atos 27, verso 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. E por isso Paulo, é o apóstolo Paulo aqui, os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossa vida. Mas o centurião, é o que comandava o navio, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. E este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Irmãos, se eu tivesse que pôr um tema hoje na palavra, eu ia dizer: para aquele que ora, sempre pode melhorar. Não importa as circunstâncias contrárias. Amém? Quem crê que Deus sempre pode melhorar, mesmo que o diabo se levante na sua vida. Nós vemos aqui a teimosia do comandante do navio e do dono do navio, do capitão e do centurião romano que estava levando prisioneiros para Roma. E entre esses prisioneiros estava Paulo, o apóstolo, um homem abençoado, um homem justo, um homem de bem, mas devido à perseguição das autoridades judaicas, religiosas, ele foi preso e, para não ser assassinado numa emboscada, ele apelou como cidadão romano para ser julgado em Roma por César. Então a situação de Paulo era uma situação difícil, mas ele era um homem de fé. E para quem tem fé e ora, não importa as circunstâncias, Deus sempre vai te abençoar, te exaltar e te honrar. Quem crê nisso diz amém. Fala: para quem ora, apesar da dificuldade, sempre melhora. Fala para o seu irmão: para quem ora, apesar das dificuldades que se levantam, sempre melhora. Amém? E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de pregar o evangelho, ele era um homem experiente, viajado. Eu creio que ele já tinha feito muitas viagens ali, por aquela região, em navios. Ele fala que sofreu naufrágios. Então ele tinha muita experiência, conhecia os ventos, conhecia o mar. E além disso, ele era um homem de Deus, que ele tinha sensibilidade. E Deus falou com ele para alertar o comandante do navio e o centurião: olha, não vão ao mar, porque se vocês forem, eu sinto que haverá uma perda grande, material e talvez até de vidas. Ele alertou, meu irmão, e eles ignoraram o alerta de Paulo. E lá no Salmo 132, fala: não sejais como a mula, que se não pôr cabresto, ela não atende o comando do seu dono. Quem é o nosso dono? Mas é um dono amoroso, que conhece o presente, o passado e o futuro, e tem o melhor para nós. Quem é o nosso dono? É o Senhor Deus poderoso. E se você ainda não entregou a sua vida a Ele, entregue, porque a melhor opção que nós podemos fazer
é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Ele não toma de nós, mas nós podemos, em confiança e retribuindo o amor que recebemos dele, porque Jesus entregou a vida na cruz para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar acesso a Deus, à igreja e à vontade de Deus. Mas para viver isso nós não podemos ser obstinados e endurecer o coração. A hora que temos um alerta de pessoas que têm experiência, que têm maturidade em Deus, que têm uma história com Deus, a hora que temos um alerta do Espírito Santo, ainda que possamos buscar algumas oportunidades, não vamos precipitar. Eles não queriam passar o inverno naquela região, porque provavelmente era uma região, um porto simples. A hospedagem, as condições talvez para o inverno lá não seriam tão boas. Eles queriam um porto mais moderno, uma cidade mais moderna, e por isso eles se aventuraram a entrar no mar, contrariando a direção de Paulo. Quem lembra a história de Balaão e Balaque? Balaque, um rei rico, próspero, mas que estava preocupado com Israel, que saiu do Egito, Moisés e o povo de Deus, e com medo. E ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus, infinitamente misericordioso, falou: Balaão, não mexa com este povo, porque ele é abençoado. Foi eu que tirei eles do Egito, foi eu que trouxe eles até aqui, e contra eles não vale encantamento e praga. Quem crê que nenhuma praga, nenhum encantamento chegará à sua tenda? Levanta as mãos, fala comigo, fala: Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me plantou na igreja Fonte da Vida, e na sua igreja tem uma palavra abençoadora, a proteção do sangue, e as promessas estarão sobre mim. E eu declaro esta noite, em nome de Jesus, nenhuma praga, nenhuma maldição chegará à minha casa. Por um caminho ele se levantará, mas por 7 caminhos ele fugirá. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Então Deus falou: Balaão, não vá, não vá. Mas aí Balaque dobrou a aposta do rei. Ele ofereceu mais ouro, ele ofereceu mais honraria, e ele ofereceu mais prestígio para Balaão. E Balaão, cobiçando tudo aquilo que Balaque iria lhe dar, se ele amaldiçoasse Israel, ele contrariou a vontade de Deus. E a palavra que diz que Deus falou: olha, você está obstinado, né? Quem já conversou com pessoa obstinada, levanta a mão. Ele acha que tem razão e ninguém tira dele, né? Falou: você está obstinado, então vai, mas não vai dar certo. E já começou os problemas na caminhada. A mula de Balaão começou a empacar, e ele começou a bater na mula, e a mula falou. Fala para o seu irmão: não seja mais teimoso, porque até a mula sabe que contra Deus não funciona, contra a vontade de Deus não funciona. Quem já descobriu isso, né? Quem quer descobrir pelo amor e não pela dor, né? Pelo amor, pela confiança. E aí Balaão começou a bater na mula. Ela falou: ô Balaão, eu nunca empaquei, Balaão, por que tu está batendo em mim? É melhor do que aquele seriado, né? Tinha um seriado aí que a mulinha falava, né? A mulinha falando, que já é burro, né, que falava, quem já viu, né? Engraçado aqui.
seriado. Então, é filme, né? E aí, meu irmão, a mula falou, e Balaão falou, ela falou, você não está vendo o anjo aí com a espada para destruir você e eu? Meu irmão, contra a vontade de Deus, as coisas não funcionam. Quem já descobriu isso? Levanta as mãos e fala, Deus me livre de ter um coração obstinado e cego por sentimentos que não vêm de Deus. Amém? Não funciona. Não seja obstinado. Como o capitão do navio, como o centurião. Ele fala, não vamos, o apóstolo Paulo não entende nada não, esse homem não entende nada não. Ah, essa palavra aí, essa igreja, esses ensinamentos, não, eu sou mais capaz, eu entendo mais, cuidado. Porque Paulo fala, olha, certamente se perderá o navio e se perderão vidas se não considerar, porque a viagem será muito difícil. E Balaão, vocês sabem a história. A hora que ele ia amaldiçoar, Deus tornava a maldição em bênção. E ele saiu lá daquela missão envergonhado, sem nenhum pagamento, sem nenhuma honraria. Então, meu irmão, minha irmã, quem quer um coração quebrantado? Oh, que Deus tire toda obstinação, toda cegueira, toda vaidade, todo orgulho, todo desejo de lucro indevido. Deus vai dar muito mais para nós, Deus vai dar muito mais para você, para mim, no caminho da obediência. Às vezes nós não queremos ceder, porque achamos que vamos ganhar a oportunidade está na obediência. Então eles teimaram, volte lá em Atos 27. Começando a soprar o vento suavemente, o vento sul, é verso 13, tá, Bruno? Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, e por isso levantaram a âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Meu irmão, é assim que o diabo faz. Antes dele trazer a tormenta, antes do laço se fechar, ele não traz resistência. Quem está entendendo? Estava tudo tranquilo e eles baixaram a guarda mais ainda. Eles deixaram os barcos fluir, levantaram a âncora. Mas aí no verso 14, pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. E assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Quem anda debaixo da vontade de Deus, quem tem sabedoria para considerar o conselho da palavra e considerar homens de Deus como o apóstolo Paulo era, trazendo o discernimento, não vai ficar à deriva. Mas aqueles que resistem, a palavra diz, ficaram à deriva. E Paulo estava lá dentro, meu irmão. Paulo estava lá. Ele era prisioneiro, ele não tinha opção de sair do navio. Ele foi contra a vontade dele. Mas que homem de fé. Quem quer imitar a fé que Paulo tinha? Ele não perdeu a confiança em Deus e nem do poder de Deus para que pudesse mudar aquela situação. Bem-aventurado você e eu, que temos uma igreja, que temos homens e mulheres de Deus que estão conosco, ao nosso lado, nossos pastores, nossa equipe que está conosco, amém? Aonde tem um homem ou uma mulher de Deus, tem oração, e aonde tem oração,
ainda que haja tempestade, quando você ora, ainda que haja adversidade, sempre melhora. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente eu e você, todos nós aqui, passamos alguns momentos de adversidade, que pelos recursos humanos, pela sabedoria humana, pela experiência humana, não sabemos a direção que tomamos. Ficaríamos à deriva, mas quem tem Deus sempre terá um caminho, sempre terá uma luz, sempre terá uma paz interior, ainda que esteja no meio da tempestade. Quem crê nisso? A fé em Deus. Deus é soberano. Deus está acima de toda tempestade. Deus está acima de todas as situações. Paulo estava refém, ele estava preso, ele dependia da decisão de outros, ele dependia do comando de outros, mas ele não se abalou, porque ele sabia que acima daqueles outros estava Deus. E Deus está acima de toda dificuldade e de toda situação que você está enfrentando ou venha enfrentar. Temos que ter sensibilidade e quebrantamento para ouvir a voz de Deus que sai através da palavra e orientação de homens e mulheres de Deus mais experientes que nós. Ainda que as condições pareçam favoráveis, ainda que haja uma razão para mim tomar aquela decisão, eu não posso desprezar, e eu não posso soltar as âncoras. Eu tenho que ficar ancorado em Deus, ancorado na palavra de Deus, e ancorado junto com homens e mulheres de Deus, firme na casa de Deus. O navio estava à deriva, mas naquele navio tinha um homem de Deus. E esse homem de Deus, a oração que ele fez, salvou toda a tripulação do navio. Veja o que aconteceu. A palavra diz, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, para as ondas não despedaçar. E temendo que ele se encalhasse em bancos de areia, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Não apareceu o sol, as estrelas, e continuou grande tempestade. Finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Toda a força humana, toda a sabedoria humana, todos os recursos que eles tinham, eles se perderam, mas ali tinha um homem de Deus. Em Brasília tem homens e mulheres de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. A sua oração vai guardar a sua vida, vai guardar a sua casa. A oração da igreja vai abençoar Brasília e vai abençoar o Brasil. Muitas vezes podemos achar que a situação não tem solução, perdemos toda a esperança. Quando acaba a esperança,
no homem. Se tem um homem de Deus para anunciar a palavra de Deus, a última palavra vem da boca dele. Quantas pessoas enfrentaram dificuldades financeiras, câncer, problemas familiares, mas viram Deus mudar a estratégia, mudar a situação, porque a última palavra vem dele. Quem quer declarar isso na sua vida? Levanta as mãos, fecha os olhos. Tem alguma situação da sua vida que você possa falar: olha, sinceramente, eu não tenho recursos mais, a minha esperança é em Deus. Somente Deus pode mudar essa situação. Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, que eu possa, apesar das dificuldades, esperar no Senhor. E eu declaro esta noite, a minha esperança é o Senhor, as promessas da palavra, e eu declaro esta noite, diante dos meus temores, não serei envergonhado, porque a mão poderosa do Senhor prevalecerá. Quem crê, aplaude ao Senhor bem forte. Paulo esperou acabar a teimosia, a força humana. Paulo esperou acabar o coração endurecido daquele comandante, daquela tripulação. Ele se quebrantou diante da ausência de uma situação de recursos, da autossuficiência dele, não tinha mais, acabou. E aí ele se abriu, e aí Paulo começou a ministrar aquele comandante, ao centurião e à tribulação, o que Deus tinha falado com ele. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Oh, meu irmão, eles não ouviram, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Eu creio que todos nós, em algum momento, já fomos seduzidos pelo engano, não de pecado, eu estou falando às vezes um lucro fácil, um caminho que nós achamos que era o melhor, a prejuízo de algumas orientações. E a palavra diz: olha, se vocês tivessem ouvido, teriam evitado este dano e prejuízo. Por quê? Porque o navio se perdeu. Mas graças à intercessão de Paulo, a tripulação não. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Se eles tivessem ouvido, eles iam estar lá onde Paulo falou, passando o inverno, e depois não se perderia o navio, nem se passaria aquela tempestade. Mas o que diz lá no Salmo 132? Abre comigo lá. Salmo 32, não é 132 não. Versículo 6, Salmo 32, verso 6. Portanto, os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Quem recebe diz amém. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercará de canções
de livramento. Quem recebe, diga amém. Fala: Deus me cercará, não de lágrimas, de tristeza, mas Deus me cercará de canções de livramento. Quem pode aplaudir esse Deus? E aí o verso 8, Deus responde: eu o instruirei, ensinarei no caminho que deve seguir. Ele instrui através da palavra, através de homens e mulheres de Deus, através da igreja que nos orienta a ter discernimento. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aí no verso 9 ele fala: não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Vocês concordam comigo que foi o que aconteceu com o centurião, com o capitão do navio, que resistiram à orientação que o apóstolo trouxe? Não, ele falou: olha, aí Deus mostrou para eles, as decisões erradas nos levam a enfrentar batalhas e adversidades que não são necessárias. Tem batalhas que são frutos da caminhada com Deus. Quem entende o que eu estou falando? Jesus falou: no mundo tereis perseguições, mas tem batalhas e adversidades que são frutos das decisões erradas que nós tomamos. Quem quer pedir a Deus para te livrar? Levanta as mãos e fala: Deus me livre de toda a prepotência, de toda a dureza de coração, de toda a obstinação. Eu não quero viver crises e batalhas que não vêm de Deus. Algumas são necessárias, mas é para nos promover. Quando Davi destruiu Golias, ele foi promovido. Golias não foi fruto da obstinação. Davi estava no lugar, na hora certa, no momento certo, porque ele obedeceu o pai dele numa missão desprestigiada em tempo de guerra. Ele foi entregar queijo para o capitão e ter notícia dos seus irmãos que estavam na batalha, mas ele estava em obediência, e Deus levou ele a enfrentar Golias. As muralhas de Jericó, a primeira luta de Josué foi a cidade, uma das mais poderosas de Canaã. Foi um grande desafio, mas ela promoveu Josué. Quando Josué e o exército de Israel venceu Jericó, meu irmão, todos os reis de Canaã ficaram apavorados. Mas olha o que ele diz, verso 10, traduzindo, a parábola: muitas são as dores dos ímpios, que resistem a Deus, que não ouve o conselho de Deus, que zomba da palavra de Deus, como diz o Salmo 1. Mas meu irmão, ele diz: mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Levanta as mãos mais uma vez. Nós temos que vivenciar a palavra. Fala: a bondade do Senhor protegerá a minha vida, porque eu confio em Deus.